celebrando, nesse momento, o Natal do Senhor e a missa da noite. Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, diz aos pastores: não tenhai medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrarei um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantava louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nós hoje entramos nesse tempo de Natal, do nascimento de Jesus, é a festa que nós já estamos celebrando. Mas um texto para nós meditarmos esse nascimento de Jesus no meio de nós. Padre, o Evangelho fala do primeiro recenseamento, onde todos iam registrar-se na sua cidade natal. Por que primeiro? Os judeus não faziam censo? É verdade. Lucas escreve expressamente dizendo o primeiro, porque não era costume de judeus. Esse é um costume dos romanos. Os romanos faziam censo, contava todo o tempo, como hoje no nosso tempo, sabe quanto que é a população de tal país, de tal outra região, de tal estado. Os judeus, ele não tinha esse costume, essa tradição, porque para ele seria uma ofensa a Deus contar as pessoas e contar a capacidade que tem para guerrear contra o outro. E se você conta com a sua força, você está negligenciando ou realmente negando a força que vem de Deus. Por isso, como a Palestina nessa época estava sob o domínio do Império Romano, então os romanos levaram para a Palestina os costumes, as tradições, a lei, a legislação romana. E sob a colonização, os judeus tiveram que se submeter a esse recenseamento, a essa contagem das pessoas, que para eles realmente é uma ofensa a Deus, é um pecado, como se sentisse autossuficiente e não contando com Deus. E a pergunta bem colocada, e hoje para nós, nem sempre é por quantidade de gente que se vence, mas hoje também pelo poder de Deus, pela confiança, encaminhando na presença de Deus. Padre, por que
o anjo do Senhor apareceu aos pastores e não aos chefes. É um grande sinal para nós. Primeiro, os pastores aqui são os pobres, não são os grandes, não são os ricos, não são os poderosos. Os pastores representam a classe operária, aqueles que realmente não tinham poder econômico. E digamos, hoje que nós chamaremos os pobres. E Jesus aqui vem trazer uma lição, que não é porque é grande na sociedade que o anúncio da palavra vá para esses poderosos, mas vai para aqueles que são humildes, que são simples. Por isso, o anjo do Senhor foi aparecer a esse, um contraste, porque esse Deus que vem nascer é um Deus que vem fazendo uma inversão de todos os valores da sociedade daquele tempo, mostrando, olha, primeiro tem que ter um coração simples, tem que ser um coração de pobre, tem que ser humilde, né? Por isso vai aparecer aos pequenos. Não que ele seja contra os grandes ou os chefes, mas está nos conduzindo que a humildade, a simplicidade é o caminho que conduz a Deus. Isso que quer nos mostrar. Então, não adianta ter poder para que possamos ter a fé ou que apareça o anjo do Senhor para conosco, né? Pode ter o poder, pode ter, e às vezes, e muitas vezes, tem os poderosos que também que são de coração mais aberto, mais simples, mais bondoso. Mas nem todos os poderosos ou os grandes estão aqueles que são humildes, que são assim tão simples. Aqui o destaque é para realmente, tanto para esses pequenos, para esses pobres. Agora, no meio dos grandes, tem alguns que têm realmente um coração simples, coração humilde, o coração daquele que acolhe com facilidade a palavra de Deus. Padre, um filho envolvido em faixas e deitado numa simples manjedoura. Afinal, cadê o berçário, as roupinhas de bebê? Cadê o enxoval de Jesus? Esse também é uma situação que nos remete na mesma linha. Jesus quer dar esse sinal. Primeiro, os pais foram para esse recenseamento em Belém, saíram das suas casas em Nazaré. Certamente eles não pensaram no quanto tempo levaria para voltar e quanto que ia durar, não pensaram o que planejamento que tiveram, foram surpreendidos. E nessa surpresa, ele também certamente não tinha muito poder econômico e não tiveram ocasião de poder se hospedar no hotel, numa pousada, que pode pagar. E aqui, o que eles encontraram foi uma manjedoura e algumas faixas de roupa que eles tinham. Mostrar a simplicidade, mostrar a humildade, mostrar a carência, a falta de tudo. É um grande contraste de aquele que é dono de tudo e vem na penúria, que ele que criou tudo, mas agora vem nas condições daquele que não tem nada. Então, tanto esse enxoval, tanto berçário, não tinha. Provavelmente deveria ter se preparado e deveria ter tido alguma coisa em Nazaré, mas foram surpreendidos, mas também mostrando o nível econômico dele não era dos grandes, né? Até faltou lugar para ele se hospedar. E se não tem para se hospedar, também nenhum berçário faltou também para a criança. Nos convida a acabar um pouco a nossa arrogância, a nossa prepotência. Sabe com quem está falando? Jesus não vem nos levar a isso.
Jesus vem na humildade, na simplicidade, e o coração simples, aberto, que acolhe a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus, que vem nascer no meio de nós. José e Maria, eles ficaram então sem local na hospedagem, né? De repente, por falta mesmo da hospedagem ou por recursos também, né? Como o senhor já falou aí, eles tinham poucos recursos financeiros, né? Então, de repente, eles não encontraram hospedagem. Ou também foi para se cumprir a profecia. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? A verdade é uma das profecias também vem nascer na humildade e vai ter essa manjedoura, e mostrando esse contraste que nós falamos também agora há pouco, de que isso não pode acontecer para os grandes. Os grandes, quando nascem numa situação, mesmo se estivesse fora da sua residência, mas por ser grande, os outros grandes de onde ele estiver vão tentar organizar, arcar com aquelas despesas. Mas aqui não houve nenhum grande e ninguém reconheceu que ele era grande naquele momento. Não reconheceu a grandeza dele. E só mesmo assim até a morte vai ficar difícil. Mas nos dar uma lição que na pequenez, na simplicidade, na falta, nós podemos crescer. Então ele nasceu como apenas mais um no meio da sociedade, né? Mais uma criança pobre, humilde, simples, que de fato de simples não tinha quase nada, mas é um homem, é um poder, é um rei, é um Deus que estava ali na figura de uma criança simples. Que a sociedade não reconheceu como Deus. A sociedade não reconheceu. Que hoje tem muitas crianças que nós não sabemos o quanto grande vão ser amanhã, mas às vezes são maltratadas, às vezes abusadas, às vezes as pessoas do mundo maltratam um ou outro, sem saber do futuro, de quanto grande pode vir a ser esse jovem, essas jovens, na nossa sociedade. Isso nos convida ao respeito à criança, ao jovem, como respeito ao idoso e à idosa. Que esse Natal seja um momento da bênção na casa de cada um de nós, que Jesus vem nascer na simplicidade e que nós possamos abrir o nosso coração para acolhê-lo. Que Deus nos abençoe e nos dê um Natal abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.